E meu pai começou a me levar em vários médicos, até para fora do estado de Rondônia, me levou para Mato Grosso também. E passamos em vários médicos. Uma vez nós passamos em uma médica e ela disse que havia suspeita de eu ter reumatismo, mas a médica disse que eu não tinha reumatismo. E ela disse para meus pais me levarem num oncologista. Oncologista, né, um médico que trata câncer. E meus pais ficaram mais preocupados ainda. Me levaram nesse médico que tratava câncer, esse oncologista, e ele, após fazer alguns exames, ele falou assim para os meus pais: olha, o Alisson não tem câncer e ele deve estar com algum problema psicológico. Minha mãe se assustou, meu pai também, perguntaram: mas por que ele estaria com algum problema psicológico? É porque quando eu pergunto para ele que se ele está com dor, ele responde sim, mas ele responde sorrindo. E meus pais não acreditaram muito nisso, né, que eu poderia estar com um problema psicológico. E meu pai pensou: bom, eu vou levar o Alisson para o Rio de Janeiro. Talvez lá a gente consiga encontrar algum médico que descubra o que ele tem. Nisso já havia se passado 4 meses. Chegando no Rio de Janeiro, demorou mais 2 meses. E agora os médicos já sabiam que eu tinha algum câncer, mas não sabiam qual. Ninguém descobria o que eu tinha. E vários exames foram mandados para vários hospitais. E um médico veio de um hospital fazer um exame chamado mielograma. É um exame que é preciso perfurar o osso e tirar um líquido de dentro dele, o líquor, e fazer esse exame. Após esse exame, passou-se alguns dias e o médico chegou para mim. Eu estava agora internado na UTI, estava com metástase espalhado pelo corpo, e o médico chegou para mim e falou: Alisson, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Eu falei assim: não, qual você quer primeiro? Eu falei: eu quero a ruim, eu quero saber logo o que vai acontecer. Aí ele virou para mim: não vou te contar a ruim, vou te contar a boa primeiro. Ele falou assim: Alisson, nós descobrimos o que você tem e há tratamento. E eu querendo saber qual era a notícia ruim. Ele disse que eu tinha leucemia. Uma criança de 8 anos pensava que tem leucemia. Tá bom, né? Leucemia, né? Tudo bem, tem tratamento. Aí ele falou pra mim: Alisson, vai demorar 3 anos o tratamento. Aí minha cara ficou feia, né? 3 anos dentro. Teria que fazer um tratamento durante 3 anos. Eu fiz o tratamento e com metade de um ano, que foi o tempo de tratamento de quimioterapia venosa, eu já podia sair do hospital. E agora as associações já sabiam do meu caso e elas transferiram meu pai para o Rio de Janeiro, para a cidade de Teresópolis. Lá agora eu já tinha recebido alta e estava fazendo tratamento e tomando remédios, muitos remédios. Eu já cheguei a tomar 16 comprimidos de manhã e 16 à noite. Era um coquetel bem pesado de comprimidos. E o tratamento estava dando tudo certo. Depois meu pai foi transferido para o pai. Já tinha sido agora, já estava tendo o 2º ano de tratamento. E lembra que eu te disse que o tratamento eram 3 anos? Quando chegou a 2 anos e meio, eu comecei a sentir dores de novo. E além de dores, eu comecei a engordar muito. E a engordar de uma maneira que acho que para alguém engordar comendo do jeito que eu estava engordando, eu precisaria comer bastante, precisaria competir com um elefante, porque eu estava engordando 2 quilos a cada 15 dias. E o médico achava que eu estava
correndo muito, mas o que acontece é que alguma coisa no sistema hormonal estava fazendo com que eu engordasse mais rápido. O corpo estava retendo muito líquido. E uma médica se atentou para isso e ela resolveu fazer aquele exame de novo, o mielograma. E descobriu que a doença tinha voltado, eu estava com câncer de novo. 3 anos de tratamento e eu estava com câncer de novo. O que mais se pode esperar, né? E quando eu recebi essa notícia eu fiquei tremendamente triste, eu fiquei muito chateado. Porque, poxa, de que adiantou todo aquele tratamento, né? E agora eu teria que fazer mais quimioterapia, eu teria que fazer agora radioterapia e teria que fazer um transplante de medula óssea. Então, nessa época eu estava internado no Hospital Silvestre, lá no Rio de Janeiro. E agora eles se recomendaram que a gente fosse para o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Só que o Instituto Nacional do Câncer estava com vagas lotadas. E eles encaminharam a gente aqui para São Paulo. Então, eu fiz o meu segundo tratamento aqui em São Paulo, na USP, no Hospital das Clínicas, se eu não me engano. Eu fiz um tratamento, quimioterapia mais pesada. Essa quimioterapia agora não seria só para tratar o câncer, seria agora para destruir a medula óssea, que ela que é responsável por fabricar as células do sangue. A leucemia é um câncer no sangue. Destruindo a medula óssea, então estaria destruindo a fonte do problema. Então, depois disso eu faria a radioterapia e aí então eu faria o transplante de medula óssea. Só que tem um problema. A cada 100 mil pessoas, uma é compatível com você o transplante de medula óssea. E como encontrar alguém, né, assim, não é algo fácil de se encontrar. Mas por incrível que pareça, a minha irmã era compatível comigo. Amém. Eu gostaria de ler para vocês agora também um salmo que a gente sempre lê, né, o Salmo 23, no versículo 4. Engraçado, essa passagem a gente sempre lê, certo? E às vezes a gente não se atenta para ela. É só uma parte do verso que eu quero ler. Todos encontraram? Muito bem. Ali diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu estava cada vez perto da morte, muitas vezes eu estive perto da morte, mas sabe, eu tinha fé de que iria sair de lá. Eu tinha fé de que tudo iria dar certo e que logo eu voltaria para casa. E eu estava mesmo passando por esse vale da morte, eu tinha fé de que iria voltar logo para casa. Eu fiz o tratamento, eu fiz a radioterapia e, como eu disse, minha irmã era compatível comigo e eu fiz o transplante de medula óssea. Medula óssea, ela não é um órgão em si, né? A pessoa que faz o transplante de medula óssea não é preciso ter nenhum corte para poder fazer um transplante, porque a medula óssea é um líquido, então o transplante de medula óssea é como uma transfusão de sangue. É bem simples. A questão é que quem recebe a medula óssea pode acontecer o seguinte, de ter algumas reações, umas reações muito fortes. Essas reações podem matar. Então vamos pensar aqui o seguinte: se eu não faço o transplante de medula óssea, eu morro. Se o transplante de medula óssea dá errado, eu morro. Se o transplante de medula óssea der certo, eu tenho a possibilidade de viver.
Entenderam? Porque mesmo depois do transplante de medula óssea, algumas pessoas morrem. E eu tive amigos que morreram após fazer o transplante de medula óssea, depois de algum tempo. Quando se faz o transplante de medula óssea, você troca de doença. Em vez de você ter agora câncer, você vai trocar de doença. No caso, a doença é chamada de doença de enxerto contra hospedeiro. Ela é assim, digamos, a medula, ela pode ser 100% compatível, né? Mas você sabe que ninguém no mundo é igual a você, certo? Então, quer dizer que a medula, apesar de ser compatível, ela não é igual. O que acontece é que o corpo, ele pode estranhar as novas células do sangue, e as células do sangue também estranhar o corpo, então vai haver um conflito. O sangue, as células de defesa do sangue vão começar a atacar o corpo. E isso em algumas pessoas pode acontecer no pulmão, pode acontecer no rim, no fígado e pode acontecer na pele. No meu caso, aconteceu na pele e o que aconteceu foi que o corpo começou a produzir queimaduras. Sabe, como se você estivesse entrado dentro de uma fornalha e depois saísse. E quando eu falo isso, não é exagero. A pele ficou toda queimada, com bolhas, e como eu estava internado no hospital, quando eu dormia, a pele grudava nos lençóis do hospital, e quando eu tinha que sair da cama, o que rasgava não era o lençol, digamos assim, entendeu? A pele ficou na carne viva e eu estava de dor. Tem um verso em Isaías 43, verso 2, se aí vocês quiserem ler, diz bem assim, uma parte do verso que fala: ao passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Sabe, esse verso me intrigava muito, porque eu estava realmente passando por um fogo e aquilo estava ardendo e muito. Sabe quando a dor se transforma em desespero e você pensa o mais rápido, você pensa assim: o quão alívio seria se eu morresse? O meu transplante eu fiz com 12 anos e as reações estavam muito fortes. E eu perguntei para o meu pai: pai, quando isso tudo vai acabar? Quando isso vai terminar? Por que esse sofrimento está demorando tanto? Por que mesmo mesmo com a gente tendo fé, nós sofremos? Por que mesmo você confiando em Deus, você sofre? Mesmo que você siga os princípios de Deus, esteja na igreja, passamos por dificuldades, por doenças, por problemas em casa, dificuldades de emprego, salário ruim. E porque mesmo a gente tendo fé, nós passamos por dificuldade. Lembra de Hebreus 11, que eu estava falando com vocês? Se vocês começarem a ler a partir do verso 4, você vai ver a menção de Abel. E no verso 5 você vai ler sobre Enoque. E é muito interessante porque aqui está falando de pessoas que tiveram fé na Bíblia. Só que, se você parar para pensar, se Abel teve fé, você lembra da história de Abel? Abel teve fé e morreu. Mesmo Abel seguindo os princípios de Deus, Abel fez o que Deus mandou. Do que adiantou? Entre aspas assim. Ele morreu. E aí você vai para Enoque, e Enoque teve fé, andou com Deus.
e Enoque nem sequer passou pela morte, você fica assim pensando, como assim? Então quer dizer que a fé não vai me proteger de problemas e não vai me proteger da morte? Não. A fé não faz com que você olhe para Deus e a fé serve de barganha. Deus, eu tenho fé, agora a obrigação do Senhor é que me proteja de todas as dificuldades. A fé não é uma moeda de barganha para você virar para Deus e ter a ousadia de falar isso. Você pode ver que Abel teve fé e morreu. Enoque teve fé e foi transladado. Ele não passou pela morte. De que serve a fé então? Para que serve a nossa fé? Depois do pecado, nós não podemos mais ter um contato sim com Deus e fazer todas as perguntas para que Ele possa nos responder. Mas uma coisa é certa: pessoas viveram pela fé e pessoas morreram pela fé. O engraçado é que quando estava passando as imagens ali no telão, apareceu um verso: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Tem também o verso que fala: o justo viverá pela fé. Sabe, a fé serve para o seguinte: para você enfrentar todas as dificuldades confiando em Deus. A fé serve para que você enfrente até a morte. Ela serve para você confiar em Deus até a morte. Deus te dá forças através da fé. Quando Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele não está brincando. Para alguém ter fé a ponto de morrer por Deus, essa pessoa deve ser muito forte. E eu conheço pessoas que morreram e as últimas palavras delas foram: eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus voltando. E eu acredito que Jesus vai voltar. Amém. Eu acredito que a fé, mesmo que nós morramos aqui nessa terra, Jesus vai nos dar a vida eterna. Amém. Amém? Quando, no início do tratamento, os médicos viraram para mim e falaram assim: Alisson, você precisa parar de estudar. Você não pode continuar estudando, você precisa se concentrar no seu tratamento. E por admiração ao meu pai, mesmo desde pequeno, eu queria ser como ele. Eu queria ser um pastor como meu pai. E se eu parasse de estudar, como eu poderia ser um pastor? Logo depois do primeiro tratamento, uma época que eu estava bem fragilizado, de tanta insistência, meus pais me matricularam numa escola e eu ia, de vez em quando eu ia para a escola. E minha vida até o terceiro ano do ensino médio foi praticamente assim: eu visitava a escola de vez em quando. Teve anos que eu não fui à escola e o que eu fazia era estudar em casa e eu ia para a escola para fazer as provas na escola. Ou às vezes a escola me fornecia uma prova em forma de trabalho de pesquisa. O governo ele ampara crianças que fazem câncer e há uma lei que diz que as crianças que fazem câncer devem ter auxílio de professores, tal, e as escolas me forneciam o conteúdo para eu estudar em casa. Mas a maioria das vezes eu nunca frequentei a escola. Depois do tratamento, do transplante, depois que a doença de enxerto, as queimaduras começaram a diminuir, eu comecei a melhorar de pouco em pouco. Mas mesmo assim eu não frequentava a escola. Quando chegou perto do terceiro ano do ensino médio, aconteceu que eu comecei a melhorar, não de pouco em pouco, mas drasticamente. Eu comecei a melhorar muito rápido.
eu comecei a me sentir melhor, a caminhar melhor. A fraqueza que eu sentia em um tratamento de câncer causa fraqueza em pessoas que fazem o tratamento, começou a diminuir. E eu comecei a frequentar o terceiro ano do ensino médio. Digamos que a escola e o primeiro e o segundo ano do ensino médio, eles fazem você ter conhecimento, e o terceiro ano do ensino médio te prepara para o vestibular. E foi no terceiro ano do ensino médio que eu voltei a frequentar a escola. Eu consegui passar por todos os anos, mesmo estudando em casa e fazendo provas, ou às vezes em casa e às vezes na escola. Eu visitava a escola só para fazer algumas provas. Eu terminei o terceiro ano do ensino médio e na data do vestibular eu sabia que eu iria ter tipo 3 avaliações. Eu fiz a primeira prova, que era conhecimentos gerais, física, matemática e português. Eu passei na primeira fase. A segunda fase seria uma prova do livro Nisto Cremos, que é as doutrinas da igreja. E eu passei também nessa prova. Até que chegou a entrevista e o pastor perguntou para mim: Alisson, você quer mesmo fazer isso? E eu disse que eu queria fazer aquilo. Eu queria fazer teologia. E eu também passei na entrevista. Amém. O sonho que eu tinha de fazer teologia desde pequeno, apesar de ser impossível na época que eu estava fazendo o tratamento, se tornou realidade. Hoje eu estou no segundo ano de teologia. Eu quero perguntar mais uma vez para você: você tem fé? Você é capaz de morrer pelo que você acredita? Você é capaz de viver pelo que você acredita? Sabe, todos nós estamos passando por um deserto. Meu pai, quando eu perguntei para ele quando aquilo tudo ia acabar, ele respondeu para mim: Alisson, nós estamos passando por um deserto. Nós não sabemos quando isso vai acabar, mas Deus sabe quando isso vai acabar. Nós precisamos o quê? Ter fé. Nós precisamos seguir adiante. Você não pode desistir. E eu peço a mesma coisa para você. Você não pode desistir. Nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, e nós estamos passando por esse deserto. Mas o que nós esperamos é a fé em Jesus, de que Ele logo vai voltar. Amém? Amém? E logo sairemos desse deserto. E deste mundo iremos para a Canaã celestial. Amém? Quantos querem ir para o céu e ter fé de que Jesus logo vai voltar? Amém? E você está disposto a morrer por Jesus? Você está disposto a viver por Jesus? Fique de pé e vamos orar. Vai ter o louvor primeiro.